Bom dia. Hoje é dia, me perdi, 26 de junho. 26 de junho. Queria agradecer você que visualizou. Espero que tenha entendido o vídeo da semana passada, segunda-feira, ontem, fez uma semana. Ontem não, desculpa, antes de ontem. Fez uma semana que nós estivemos lá na Assembleia Legislativa. Continuo a dizer para vocês a mesma coisa. Entrem no YouTube, curtam, se inscrevam, tá? Para vocês poderem receber as notícias, para vocês poderem acompanhar o meu pensamento, a minha linha de pensamento e provavelmente a minha contribuição na questão nossa dos filhos separados. Tereza, você só vai falar disso aqui no YouTube? Eu espero que não. Espero que em pouco tempo a gente consiga mudar de assunto. Mas a minha causa é essa. Eu tenho que falar dela. Que uma vez eu usei, logo que eu comecei, uma vez eu usei uma frase numa reunião que eu fiz lá em Sorocaba e que eu acho que é oportuna eu repetir para vocês. Todo mundo conhece o Holocausto judeu. Nem precisa dizer que é judeu, né? Todo mundo conhece o Holocausto. E aí, por que todo mundo conhece? Porque os judeus não param de falar sobre isso. Os judeus, eles não cansam e nem podem se cansar de falar. E nesse aspecto eu os admiro muito, porque só falando todo dia, toda hora, mostrando, é que a gente vai conseguir conscientizar a sociedade da importância que tem, não só para nós, mas para a história do Brasil, o que foi feito conosco nessa separação que nós tivemos ao nascer. Gente, é uma coisa que eu vou dizer por mim, eu até hoje faço de conta que não aconteceu nada, mas o faço de conta é por fora. Por dentro, tem vezes que eu fico pensando, nossa, por quê? Né? Por que aconteceu tudo isso? E eu não tenho essa memória, às vezes alguma coisa vem uma memória afetiva, mas eu não tenho essa memória de sofrimento, de maus tratos, por exemplo, que a grande maioria, 99% dos filhos tiveram por conta de estarem nos orfanatos, nos tais dos preventórios. Porque eu, aos 4 meses, graças a Deus, fui adotada. Tereza, todo vídeo você fala isso. Sim, todo vídeo eu falo isso, porque todo dia eu agradeço a esse universo de não ter me deixado lá. Por quê? Porque talvez existisse isso, a hora de fazer o caminho de volta. E olha, eu vou dizer para vocês, o caminho de volta também não é fácil. Talvez eu esteja agora sofrendo os maus tratos que eu não sofri na infância e na adolescência. Talvez agora eu esteja sentindo na pele, talvez não, com certeza, as dificuldades, os sacrifícios que precisam ser feitos para a gente poder viver, para a gente poder continuar nessa luta. Porque como eu já disse para vocês, por opção, eu não corro atrás de verba pública. Por opção, eu tenho que ir por minha conta e risco, porque eu decidi fazer esse caminho. Ninguém me obrigou. Eu decidi fazer. Eu considerei de dentro de mim que era a minha hora de estar voltando e de estar pronta. Quem sabe que Deus continue, sabe, a me dar força para continuar. Mas eu já tenho 63 anos. De repente, puf, eu posso ir para algum andar aí, não sei se de cima, se de baixo, mas as coisas podem terminar para mim. E eu não queria, de forma nenhuma, de ir embora sem conseguir comemorar com vocês a justiça feita. Mas é um caminho muito difícil. É um caminho que a gente vem trilhando há muito tempo e cada um tem um pensar, cada um tem um saber a respeito, cada um entende a causa de uma forma,
O que a gente não pode é continuar com as fake news disseminadas nos grupos de WhatsApp dos filhos separados. Eu não participo de nenhum grupo de WhatsApp, não gosto. Nem me convidem, nem me coloquem, porque eu saio. Por quê? Porque eu tenho que ter, sabe, uma transparência diferente. Se eu tomei a ousadia de começar a fazer vídeo no YouTube para conversar com vocês a respeito dos caminhos e dos trabalhos que são feitos para indenização, eu não posso ficar participando de grupo. Eu não posso, sabe, concordar com um e discordar do outro. A única coisa que eu discordo nisso tudo é quando a gente, sabe, acaba lendo porque as pessoas me mandam tudo que acontece, o que todo mundo fala, eu recebo todo dia aqui. Alguém sempre me manda. Eu agradeço por isso, para eu ficar informada, né? Às vezes eu fico muito chateada. Por quê? Porque as pessoas falam demais, mas agem de menos. Então, sabe, quando você falar alguma coisa, quando você se colocar ou num grupo de WhatsApp, ou que nem eu estou fazendo aqui, tendo ousadia de vir aqui colocar a minha cara a tapa aqui no YouTube, você tem que provar o que você está falando, tá? Porque se você não provar, você está incorrendo em crime. Então, vamos parar com essa bobagem de ficar, sabe? Ah, aquele cara está fazendo errado, aquele nunca fez, enganaram a gente. Gente, as pessoas só são enganadas quando querem. Eu sei disso porque eu fui enganada muitas vezes. E no meio do percurso de tudo isso, eu desconfiava que estava sendo enganada e mesmo assim eu continuei. Então, a gente é enganado todo tempo, todo tempo. Uma outra coisa, quero deixar claro para vocês. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou de cima, eu não sou de baixo. Eu sou pela justiça. E se a gente caminhar junto, a gente consegue chegar na justiça e dormir com a cabeça tranquila, sem ter cometido nenhum deslize aí que depois incorra sobre, enfim, a nossa personalidade, o nosso caráter. Olha, a gente está aí com 6 meses de novo governo. Me parece um governo de direita, se é que a gente pode chamar assim. Eu acho que no Brasil, nesse momento, a gente não pode dizer que a gente é de um lado ou que a gente é de outro. Eu acho que o Brasil está tentando se reinventar. Não sei se vai conseguir, porque tá um bocadinho bagunçado. Mas uma coisa que eu percebi, e talvez vocês não tenham percebido, ou se perceberam, vão concordar comigo, que nesses 6 primeiros meses de governo, além dos ajustes que tem que ser feitos, porque cada um governa de um jeito, né? Ninguém é igual a ninguém, independente de ideologias ou enfim do que quer que seja, a gente só tem 2 notícias na mídia, tá? Previdência e decreto de armas. Decreto de armas e previdência. Eu acho que enquanto esses assuntos não saírem das pautas, né, principalmente de Brasília, as outras coisas não vão andar. Se andarem, vão andar mais devagar. Então, eu continuo a pedir para vocês calma com relação ao PL que está lá em Brasília, para de novo entrar em comissões, ser reaberto e continuar o seu caminho. Continuo a dizer para vocês que mexer na Lei 11.520 me parece uma coisa muito complicada, mas que pode vir a dar certo. Aquilo que der certo, independente do que for, para que a gente seja justificado, eu vou aplaudir, tá? Eu vou aplaudir. Mas eu acho que é um caminho complicado, bem complicado. A justiça do Brasil é complicada. Então, eu estou chegando à conclusão que, ó, Constituição Federal, eu vou guardar você aqui no meu coração, mas, sabe, eu não vejo as leis, de fato, atenderem às necessidades de todos nós.
eu não vejo as leis de fato atenderem, respeitarem as necessidades de cada cidadão brasileiro. O que eu tenho visto na justiça é muita injustiça. O que eu tenho visto, sabe, de alguns juízes são atitudes monocráticas, vamos dizer, né? Eu assino, eu decido e dane-se. ADD, assino, decido e dane-se você. Na maioria das vezes eu tenho visto isso. São muitas injustiças cometidas nesse país, como são muitas injustiças cometidas no mundo. Mas o Brasil realmente anda numa fase que, olha, eu vou contar uma coisa. A gente tem sofrido muito com isso. Às vezes você entra na justiça com uma causa que é certa, é sua, é seu direito, e você perde, né? Nós mesmos, há quantos anos nós estamos batalhando por isso? Sabe? Há quantos anos nós demoramos para conseguir ouvir de alguém, como eu vi e li de uma juíza daqui de São Paulo, que acho que foi a única até hoje que entendeu e realmente deu lá uma sentença que era a correta. Eu ainda não posso mostrar essa sentença, mas o dia que eu puder mostrar enfim, a pessoa que ganhou em primeira instância isso vai autorizar, mas como ainda não é totalmente a causa ganha, a gente vai esperar. Mas foi a única vez que eu vi, nesse tempo todo que eu estou lidando com isso dos filhos separados, alguma coisa nesse aspecto que realmente justificou todo o nosso sacrifício, de antes, de durante, de depois, de agora e o que vem ainda. Eu estou muito decepcionada com os caminhos, né, que as políticas públicas, inclusive, andam. Eu acho que a gente está num momento em que as pessoas não estão conseguindo nem pensar em si mesmas, muito menos nos outros. Está todo mundo muito confuso. Mas eu ainda estou acreditando que talvez a Alicy Brandão, quietinha ali no cantinho dela, né, como ela mesma disse, ela é única do partido ali na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu estou acreditando que ela vai conseguir nos levar para uma vitória. Acredito muito nisso já, sabe? Estou começando a acreditar. Eu acho que a sinceridade e o caráter que ela mostrou realmente me faz pensar assim. Olha, eu anotei algumas coisas para falar com vocês. E por falar na Alicy Brandão, o Dr. Ricardo ainda não me retornou nada, então eu não tenho nenhuma notícia a respeito do início desse processo todo de fazer esse projeto de lei em São Paulo. Eu sei que agora em julho, no começo de julho, o pessoal de Minas Gerais vai estar reunido para estar mexendo naquela lei que foi feita e que até foi sancionada, para conseguir ampliar e deixar mais adequada as realidades de Minas Gerais. Eu espero que vocês tenham sucesso, que este sucesso não suba a cabeça de ninguém e que vocês consigam, unidos como estão, chegar, sabe, num ponto comum e conseguir fazer isso com mais rapidez. Porque tudo que a gente começa parece incrível. A gente começa, dá certo, aí enrola, aí demora, aí quando a gente vai ver, de repente, cadê? Sumiu. Estão começando tudo de novo. Parece brincadeira, né? E por falar em Minas Gerais, eu queria dizer para vocês o seguinte, gente, nenhum lugar, nenhum estado do Brasil, a separação dos filhos ou o isolamento compulsório foi igual. Porque cada estado do Brasil, por incrível que pareça, é um país. O Brasil é muito grande. Então, o que serve para Minas Gerais, no contexto da realidade de Minas Gerais, pode não servir para São Paulo, pode não servir para o Pará, pode não servir, sabe, para o Maranhão. Porém, cada pedacinho vai estar lutando dentro da sua realidade. Então, eu não me sinto à vontade, né,
nem com capacidade para estar dando opinião, dando pitaco nas indenizações dos outros estados. Eu acho que cada estado sabe como se comportar, cada estado sabe como lutar. Eu estou sim unida a todos, no Brasil inteiro. Eu apoio todo mundo, e quero muito que essa justiça seja feita. Mas do jeito que está, eu não consigo, sabe, vislumbrar, pelo menos em Brasília, nesse momento, alguma coisa útil, alguma coisa positiva para nós. Porque lá é armas e previdência. Previdência e armas. Quando não brigam, quando não fofocam. Quer dizer, gente, vamos parar de brigar. Vamos parar de ficar atacando um ao outro. Porque isso está influenciando, inclusive, na questão dos filhos separados. Aonde que influencia? Influencia no momento que você, que votou para esse governo, considera que ele vai dar certo para fazer com que esse PL funcione. Só que a atribuição do presidente, ela é limitada, né? Ela é limitada. Então, o presidente depende dos deputados e dos senadores. O nosso trabalho não tem que ser com a ministra dos Direitos Humanos, não tem que ser com a mulher do presidente da República, com o presidente da República, porque não são eles que fazem as leis, não são eles que votam as leis. Vocês vejam que o presidente da República, ele edita uma medida provisória, que já tem, sabe, força de lei a partir do momento que ele assina, mas ele tem que mandar os políticos votarem. E se os políticos não votarem de acordo, aquilo não voga, sabe? Se os políticos não colocarem na agenda, que não for, sabe, do interesse deles para aquele momento, caduca e tem que fazer outra depois. Então, vamos parar com essa história de querer ir para direitos humanos, de querer ir para Brasília para conversar com o presidente, porque eles não têm poder para isso. Eles podem, sim, dar uma grande força, um grande impulso, né? Digamos assim, de visibilidade, né? Um impulso social. Mas não são eles que vão dar a indenização para nós. Aliás, não são nem os políticos. Quem vai dar a indenização e a justiça para nós somos nós mesmos. Porque se a gente continuar unido como estamos, se nós continuarmos, sabe, firmes e focados, a coisa vai andar. A gente não tem que depender de ninguém, tá? Eu acho que essa causa é uma causa que a liderança somos todos nós. Não tem um líder, graças a Deus, né? A liderança é cada um de nós. Então tem tudo para dar certo. A gente só não pode abandonar. Porque lá em Brasília, eu tô achando meio difícil nesse momento. Daqui a pouco já chega julho, vem recesso e as coisas continuam. E eu tenho visto muitas injustiças, sabe? Nos tribunais estaduais de justiça eu já tenho visto muitas injustiças. Então, esse momento, pelo menos no que diz respeito a juízes, está meio complicado, né? Então, quem entrou com causa na justiça deve estar esperando até agora uma solução. Quem entrou no Ministério Público deve estar esperando também uma solução. O PL lá está esperando uma solução. Ou seja, nenhum canto que a gente vai, a gente encontra alguém que efetivamente esteja trabalhando pelo Brasil. As pessoas estão trabalhando, eu nem sei por quem, mas não é pelo Brasil. Disso daí, infelizmente, eu tenho certeza. Bom dia.